Essa semana a gente teve o anúncio da compra do Banco Master pelo BRB e isso fez com que o mercado se preocupasse muito com o risco sistêmico do FGC. Mas afinal, tem como o FGC quebrar? E uma coisa boa também, se você quiser saber como transformar a taxa do seu CDB em LCI, LCA, né, converter a taxa de isentos para não isentos e vice-versa, ou a taxa de pré-fixado para pós-fixado, eu preparei uma planilha para você e disponibilizei também ela aqui embaixo, totalmente gratuita. Então tem um link aqui embaixo também que você pode usar essa planilha, eu sei que vocês me pedem bastante, então ela também está aqui. O Banco Master passou muito tempo oferecendo taxas dos seus CDBs acima das taxas de outros bancos do mercado. E com isso o mercado começou a se preocupar com a liquidez, com a capacidade do Banco Master de gerar retornos acima do que essa taxa, né, que ele está pagando nos CDBs, LCIs, LCAs, enfim. E com isso o mercado começa a se preocupar se ele realmente consegue rentabilizar o seu balanço para conseguir pagar essas taxas de CDBs tão altas do mercado. E eu já venho falando bastante aqui para vocês há muito tempo sobre os riscos do FGC. Muita gente acha que o FGC é como se fosse o governo. Ah, então o FGC garante, então é a mesma coisa que o governo garantir. E eu falo para vocês que não é, né? O FGC é uma instituição privada controlada pelos bancos. Os bancos contribuem com o valor aí dos empréstimos, pegam esse caixa e aí eles garantem umas eventuais quebras, né, de um banco aqui, um acolá. Ele funciona muito bem quando são quebras bem pontuais e de bancos pequenos. Se for uma quebra de um banco maior ou de bancos maiores, ele teria muita dificuldade de garantir. Por quê? Porque ele tem de liquidez aproximadamente 2,3% do sistema, né, que ele garante. Então, imagina que ele tem garantias de a cada 100 bi de garantia que ele tem, ele pega em caixa 2 bi. Então, é muito pouco frente a tudo que ele garante, né? E funciona para quebras pontuais de bancos pontuais, mas conforme você vai juntando os bancos num conglomerado, né? Aí seria BRB, Master, Will, Voiter, você começa a juntar vários bancos nesse conglomerado. Já vou mostrar para vocês como ficaria o risco sistêmico, tá? Além disso, eu quero falar também da evolução pela qual passou o FGC. O FGC, no início de 2008, era um FGC diferente do FGC atual. Por quê, Marília? Vou mostrar aqui para vocês nessa apresentação, tá? Imagina que antigamente o FGC garantia menos por emissor. Então, acho que começou, se não me engano, com 20 mil. Aí, em 2013, ele aumentou de 70 mil para 250 mil que ele garantia. Então, quando ele mudou o tanto que ele garante, ele começou a se sobrecarregar em relação ao total do sistema. Então, antes de 2013, o ônus do FGC, o que ele tinha que garantir, representava aproximadamente 1/3 do total do sistema. Era um percentual menor que ele tinha que garantir. Depois que eles mudaram de 70 mil para 250 mil, esse ônus subiu para mais de 50% do sistema. Então, mais de 50% do sistema é passível aí dessas garantias do FGC. É bastante coisa. E você vê como ele aumentou esse ônus de contribuição, né, esse ônus de garantia, depois das mudanças de 70 mil para 250 mil. E também antes era ainda menos, né? 2004, 2005 era em torno de 20%. E antigamente o valor, né, do quanto ele garantia para o banco era ainda menor. Então, quanto mais ele aumenta esse tanto que ele garante, mais ele se compromete em relação ao total do sistema que ele tem que garantir. Inclusive, tem projeto de lei no Congresso para aumentar ainda mais essa garantia do FGC de 250 mil para 1 milhão. Aí esse percentual com certeza ia saltar novamente para
inclusive valores bem mais altos, chegando quase próximo, né, a 90%, aumentando ainda mais o ônus do FGC em relação ao sistema. Então, quando você aumenta o ônus do FGC, quanto mais você aumenta, mais frágil fica essa garantia, obviamente, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que antigamente, quando eu falava sobre o FGC, lá em 2016, as pessoas me falavam assim: ah, Marília, mas o mercado bancário no Brasil é muito concentrado em torno de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Então, para o FGC quebrar, você tem que quebrar os top 5, né? Os 5 maiores bancos brasileiros. Isso em algum momento foi um pouco verdade, mas é importante que vocês saibam que hoje não é mais. Olha só o percentual dos 10 maiores bancos nos depósitos a prazo. Quando você olha 2008, se você juntasse os 10 maiores bancos, eles representavam quase 90% do sistema. E dá para ver como a partir de 2017 isso caiu vertiginosamente e hoje, se você somar os 10 maiores bancos, eles representam só 66% dos depósitos a prazo. Então, diminuiu muito o tamanho, né, do market share dos 10 maiores bancos em relação aos outros. Você aumentou muito o número de bancos médios, bancos menores, né? Você aumentou muito o percentual deles no sistema. Então, não é verdade que teria que quebrar um banco muito grande. Não é mais verdade isso. E eu vou mostrar para vocês isso em outros números também. Além disso, quando você olha um índice de cobertura, mais ou menos, né? Que índice de cobertura eu calculei aqui? Eu peguei a liquidez do FGC em cada um desses anos, né? O quanto ele tem de caixa, o quanto ele pode garantir, dividido sobre o volume de depósitos a prazo do banco número 10 até o banco número 50, tá? Peguei o volume, né, somei todos os depósitos a prazo de todos esses bancos. Então, o quanto o FGC tem de liquidez dividido pelo volume de depósitos a prazo de todos esses bancos, ou seja, seria como se fosse um índice de cobertura, né? E o que a gente percebe é que lá para 2016, 2017, 2018, o FGC tinha aproximadamente 35% de liquidez em relação a tudo que... Se um banco, a partir do 10º quebrasse, né, do 10º ao 50, se um banco desses quebrasse, o FGC teria 35% do total desses valores, né, 1/3 do total desses valores, quer dizer, é muita coisa. Hoje em dia, essa posição caiu para menos de 20%, tá? Então, se algum banco entre o 10 e o 50 quebrar, você aumenta a fragilidade do FGC. Isso novamente para mostrar que esses aumentos de contribuição e também essa pulverização do mercado financeiro, do setor bancário que teve a partir de 2017, principalmente advindo de bancos digitais, né? Bancos que conseguiam acessar o Brasil inteiro sem precisar da capilaridade das agências bancárias, eles conseguiram se proliferar e aí se tornaram bancos muito maiores. Inclusive os bancões perderam muitas contas, né? E esses bancos aumentaram muito o número de contas. Então isso aumenta a fragilidade do FGC. Beleza, Marília, mas quanto o Master representa, o BRB representa? Então, essa aqui eu peguei a tabela do Banco Central, tá? Essa tabela você pode baixar no Banco Central, é só você digitar aí no Google depósitos a prazo por emissor. E aí você vai conseguir fazer o download no site do Banco Central. E eu peguei o último disponível, que era de junho de 2024. Então, quando a gente olha aqui, você percebe que o Banco Master era o 11º maior banco em depósitos a prazo. Depósitos a prazo é CDB, LCI, LCA, poupança, né? Então, você tem aqui o Itaú é o primeiro com 529 bi, aí depois vem Bradesco com 391 bi, Santander com 350 bi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, quer dizer, bancos realmente grandes, né, conhecidos.
E aí já aparece em sexto a Nubank, que é um banco novo, né? Que exatamente aumentou por conta da digitalização e tudo. Aí depois vem BTG Pactual, Citi, Safra, Banrisul e aí vem o Master com 45 bi. O BRB está em 22º lugar, com 17 bi aproximadamente. A Will Financeira, que o Banco Master também comprou, a Will aparece em 48, né, no ranking, com 5 bi. Se você somar tudo isso, você teria 68 bi aproximadamente. Sendo que a liquidez do FGC, de acordo com a última matéria do Valor, e por que você não pegou o balanço do FGC, Marília? Porque você tenta entrar no site, dá erro, dá que muita gente está tentando acessar, então realmente muita gente está preocupada, né, com esse assunto, mas está no Valor que a liquidez do FGC está em aproximadamente 107 bi, ou seja, só esse conglomerado do BRB mais Master corresponderia a 64% da liquidez do FGC. Então, praticamente 2/3 da liquidez do FGC seria só esse conglomerado. Por isso, o risco, né? Por isso que é importante vocês entenderem que o FGC, ele não é o governo, não é que você está garantido pelo governo, não é isso. O FGC é uma seguradora, funciona como se fosse a Porto Seguro, e se a taxa de sinistralidade dos carros em São Paulo dobrar, a Porto Seguro, por exemplo, quebra, né? No FGC é a mesma coisa, se você pega um banco relativamente grande, né, que esse conglomerado ficaria bem grande. Se você pega esse banco e quebra, você corresponde sozinho a 2/3 da liquidez do FGC. Então, o cenário de garantia do FGC mudou. E além disso, com a disseminação também das plataformas de distribuição, das corretoras, né? Comissionamento, que colocava muito banco mais de segunda linha na carteira dos clientes porque pagava uma comissão melhor e tudo isso, você teve a proliferação de vários bancos médios e pequenos, causando a queda do índice de cobertura que eu mostrei para vocês ao longo dos anos. Então, quando você vai investir em crédito privado, em CDB, LCI e LCA, está cada vez mais importante você olhar o crédito do banco, olhar se o banco é um banco rentável, se ele tem ROI, né, retorno sobre patrimônio, consistente ao longo do tempo, acima do CDI, acima de 10% durante vários anos, se ele tem Basileia acima de 15, por exemplo, porque se for abaixo de 10, o Banco Central pode entrar liquidando, né, abaixo de 10,5. Como é que é a carteira DH desse banco? É uma carteira segura, não é? Então, tudo isso é importante você analisar antes de investir no crédito. Não acredita nessa história de, não, o FGC garante tudo, então pode investir em qualquer crédito, fecha o olho, pode investir no de maior taxa. Não, porque você está percebendo que cada vez mais você tem um risco sistêmico, você tem um índice de cobertura do FGC menor, então cada vez mais você vai ter que se preocupar com esse assunto. E outra coisa que é muito importante é que o FGC, ele não quebraria, tá? Mesmo se acontecesse uma coisa dessas, ou se quebrasse, se liquidasse 1, 2, 3 dos 10, dos 50 maiores, o FGC, ele não necessariamente quebra. Por quê? O FGC, ao contrário do que muita gente pensa, ele só te paga o dinheiro se e somente se ele tiver liquidez disponível. Então, se a liquidação passa de 100 bi, que é a liquidez que ele tem, ele pode simplesmente falar, não vou garantir. E aí não é que ele te deve no futuro, não, ele simplesmente não garante, porque ele só precisa garantir se ele tiver liquidez, tá? Então isso é uma coisa importante também. Se acontecesse uma crise sistêmica, uma coisa assim, ele poderia falar assim, a partir daí eu não garanto, tá? Então é importante que você considere isso no momento de investir. O FGC é um instrumento excelente, magnífico, mas ele foi feito inicialmente para prevenir corrida bancária. Então é assim, tem um banco super mal das pernas, não sei aonde, e aí eu fiquei sabendo que ele tá mal das pernas, vou sair correndo para resgatar meu dinheiro, para não perder todo o meu dinheiro.
aí é complicado. Por isso que o FGC entrou. Então, esses pequenos bancos que estão um pouco pior das pernas, ele entra, garante que você vai receber o seu depósito. E aí, como os bancos operam muito alavancados, eles podem emprestar até 10 vezes o que eles têm de patrimônio. Se todo mundo pedir resgate numa mesma hora, aí ele quebra, ele tem um problema de liquidez. Então é para evitar isso, é para evitar corrida bancária. Não é para servir de garantia para banco médio ficar emitindo CDB à torta e à direita, tá? E é legal vocês repararem também que se você pega, por exemplo, essa mesma tabela de anos anteriores, e você pode ver que aqui em 2013, por exemplo, então há bastante tempo atrás, o Banco Máxima, que o Master hoje era o antigo Banco Máxima, ele estava na posição 72, 72º maior banco em depósitos a prazo, com 218 milhões. Então, bem menos, né, do que atualmente. Então, de 2013 a 2024, ele foi da posição 72 para a posição 11. Olha que loucura, emitindo aí um caminhão de CDBs no mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Lembra, antes de investir em CDBs, LCIs, LCAs, olha o risco de crédito. Você nunca vai se arrepender de ser um pouco mais conservador e olhar o risco de crédito, tá? Isso é muito importante. Se você precisar de ajuda, se você não souber olhar o risco de crédito, no Renda Fixa Pro, a gente tem uma lista com mais de 60 bancos analisados, acompanhados, com a minha análise de tá ok para investir ou acho melhor você evitar. Nessa fase que a Selic está alta e os investidores estão muito alocados em produtos bancários e em renda fixa, é legal você ter um acompanhamento profissional para ter certeza que nada vai acontecer com o seu patrimônio que você suou tanto para conquistar, não é mesmo? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.